amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, né? Com a graça de Deus. E hoje, gente, eu vim contar pra vocês, conversar um pouquinho aí, né? Com vocês, com você em específico aí, que tem o hipertiroidismo, assim como eu, né? Contar pra você um pouquinho da minha experiência, né? Com o hipertiroidismo, em relação à caminhadinha, que eu comecei a fazer aí já tem uns dias, né? Como que está sendo, de fato. Gente, como que eu descobri o hipertiroidismo? Pra mim, quais foram os sintomas, né? Então, vamos lá. Vou começar contando pra vocês quais foram os meus sintomas, gente. Então, meus amores, eu vim aí tendo muita ansiedade. E eu pensava, é genética de família. Minha família tem ansiedade, um e outro tem, né? E tal e coisa, a gente... Então, é isso. E fui, gente. Eu acho que fiquei uns 7 anos. Uns 6, 7 anos, assim, com muita ansiedade. Gente, são tantos sintomas. Nossa, muitos sintomas, viu? Que o hipertiroidismo aí nos traz, tá? Tive também, gente, tremores, muito tremores. E aí também eu jogava a culpa, entre aspas, na genética da minha família. Que a minha avó, a minha mãe treme muito. Então, eu achava que era genético. Então... também um dos motivos para mim não me preocupar, nem passava pela minha cabeça que seria outra coisa. Então, muitos tremores também, gente, tá? Falta de ânimo, muitas coisas, tá? Que eu nem lembro aqui agora, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se você teve aí outros sintomas também, deixa aqui pra mim no comentário, pra gente conversar, trocar informação, tá bom? E aí, por último, gente, aí, sei lá, no último ano... meu coração começou a ficar muito acelerado muitas vezes, eu vi que eu estava mudando muito, o meu corpo mudou, o meu corpo, que eu falo assim, meu cabelo começou a cair, e, sabe, uma sensação tão ruim, gente, um peso na cabeça, um negócio horrível. Passei mesmo assim, sei lá, acho que uns 6 meses. Até que um dia, gente, passei muito mal, eu estava trabalhando na escola, né, como estagiária, e eu já vinha aí uma semana, sei lá, uns 15 dias aí, passando muito mal, né? E aí, o meu pescoço, gente, ele na verdade, eu acho que ele já estava um pouco meio grosso e eu não percebi, né? E aí eu senti que entalou a minha garganta, lá no meu serviço. Eu estava trabalhando na creche. E aí eu senti alto aqui, tipo um colar. E aí foi aí, gente, a partir daí que eu descobri que eu tenho o bócio. Pensa bem. Enfim, passei muito mal, cheguei em casa pra almoçar, contei pro meu esposo, ia voltar a trabalhar, ele falou, não, vai pro médico. E eu não queria ir, gente, vocês acreditam? Mas fui pro médico, e daí ele perguntou se tinha algum histórico na família de hipertiroidismo, de tiroide, né, alguém na família. E aí sim, as minhas tias, todas elas têm, né? A minha mãe não, mas as minhas tias têm. O hipotiroidismo, porque tem 2 tipos, né? O hiper e o hipo, até onde eu sei. Então, gente, daí ela já pediu um monte de exame e tal e coisa. Eu vou resumir pra vocês. Descobri que eu tinha o hipertiroidismo e que estava muito alto, gente. O TSH muito baixinho. Acho que tava 0,001. Muito ruim. E aí, as vitaminas do meu corpo também muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, quando eu sentei pra conversar com a doutora, eu falei pra ela que eu tinha muita ansiedade, que ela faz um monte de pergunta, né? E aí eu falei que eu estava com muita ansiedade. Ela passou, gente, remédio para ansiedade para mim também, para dar uma controlada. E já passou para mim também, né? Daí descobriu que eu estava com hipertiroidismo, né? E passou o Tapazol. Comecei a tomar o Tapazol junto com um outro remédio de ansiedade lá. E aí, gente, conforme fui tomando o Tapazol, nesse tempo aí que eu estava tomando, que eu comecei a tomar os dois, eu acho que, sei lá, uma semana, eu já senti que o meu corpo já deu uma relaxada. Daí então eu pensei, vou parar de tomar o da ansiedade. Parei de tomar o da ansiedade. Gente, foi maravilhoso. Eu acredito não, com certeza pra mim, o que me ajudou naquele momento não foi exatamente o remédio da ansiedade, foi o Tapazol, o remédio do hipertiroidismo. Porque daí eu comecei a tomar, meu corpo começou a entrar no eixo, né? O remédio começou a fazer efeito. Então, a minha ansiedade era por conta do hipertiroidismo, né? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Mas, assim, como no meu caso estava muito extremo, então foi mais por conta do hipertiroidismo, gente. Porque o hipertiroidismo, até onde eu sei, traz aí pra gente ansiedade, até depressão, gente. Falta de sono, falta de tudo, gente. O hipertiroidismo, acho que o hipo também, né? Não sei.
ele te deixa numa situação, só quem tem o hipertiroidismo vai conseguir me entender. É lógico que pra mim ele tem, ele acaba me trazendo alguns sintomas que pra você, de repente, exige outros sintomas, né? Mas no fim das contas é horrível, gente. Um peso na cabeça, um negócio de outro mundo, sabe? Muito ruim mesmo. Falar no coração, gente, que acelera de um jeito que parece que você vai infartar. E de fato, tá? Já quero deixar bem explicadinho pra vocês essa parte, tá bom? Isso o médico me falou, né? O hipertiroidismo, se ele não tratado, ele estiver muito elevado, é perigoso, né? Você dá um ataque cardíaco ali, né? E fica muito grave, tá? Então, o que que acontece? De início, vamos supor que do jeito que eu estava, eu fosse fazer uma caminhada ou então correr, gente, principalmente correr. Nem sei o que ia acontecer comigo. Então, não pode, gente. Se você tem o hipertiroidismo, não está controlado, pelo menos foi o que o médico me passou. É muito importante que você, se você for fazer uma caminhada, né, alguma atividade física, que seja bem devagar, tranquila, com acompanhamento médico de um profissional, tá? Porque o hipertiroidismo, ele é muito sério, então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E devagar. Resumindo, gente, comecei a tomar um remédio, né, já tem quase 2 anos, tá controlado, controlou o TSH, tudo belezinha. Aí depois de um tempo eu comecei a engordar, não se transformou ainda, né, no hipo, eu acho. Tem horas que eu acho que sim, gente. Eu fiz exame agora recentemente, né? Estou para levar pro médico e vou ver como que ele está. Mas ele estava controlado, o TSH, tá? O TSH e o T4 estava controlado. E aí eu comecei a engordar. Engordei aí quase 11 quilos, 10 quilos e pouco, sabe? E, gente, eu já tenho aí uma certa idade, então assim, já por natureza, o metabolismo ele já fica mais lento, né? E eu senti que o meu metabolismo ficou um pouco mais lento. Só que eu sou uma pessoa que come muito, gente. Vou combinar com vocês aqui, eu como bastante, sempre comi muito. Então, e tudo isso ajudou, né? Que daí controlou o hipertiroidismo, eu continuei comendo do jeito que eu comia antes, e aí também não vou jogar culpa só no hiper ou no hipo, não sei como que eu estou nesse momento. Se você tem hipo, né? Vamos dizer assim, né? Que a tendência é fazer você engordar, o hipo, tá? O hiper, ele faz você emagrecer, tá certo, gente? Detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Lá na primeira semana que eu fui no médico, né, que eu mostrei os exames, tudo certinho, que eu descobri que eu tinha um hiper, até esses dias aí, gente, eu acho que, sei lá, acho que pegou uma semana que eu acho, uma semana, 15 dias, que daí o meu hipertiroidismo estava muito ruim, eu emagreci. Emagreci, acho que numa semana, emagreci quase 3 quilos, muito rápido. Só que daí, como, graças a Deus, eu comecei a tomar o medicamento, normalizou. E foi normalizando, normalizando. Então, nesse tempo aí, eu engordei essa quantidade que eu falei pra vocês, tá? E aí, eu comecei a engordar. É um bom sinal que daí controlou. Porém, eu poderia passar do hiper pro hipo a qualquer momento, por conta do medicamento, tá? E aí, enfim, nas últimas consultas minhas, nos últimos exames, eu não tinha passado exatamente ainda, mas estava quase. Isso aí já tem uns 4 meses. Então, fiz recentemente, que nem eu falei pra vocês, vou levar pro médico e aí vamos ver. Enfim, engordei esse tanto aí e o médico falou, olha, assim que controlar o seu hipertiroidismo, faz uma caminhada, faz uma atividade física, vai devagar, mas faça. Quem disse que eu fiz? Não fiz, gente. Comecei agora, que nem eu falei pra vocês aí nos outros vídeos, tá? Então, deixa eu encurtar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, comecei a fazer caminhada, estou me esforçando para fazer pelo menos os 4 dias na semana, 3 dias que seja, tá bom? 2 dias, 1 dia, gente. O importante é você começar, tá? Comece devagar, tranquilo, no seu tempo, respeitando o seu corpo sempre. Começou a caminhar, então você descobriu que tem o hipertiroidismo, ou então você está desconfiado, vai no médico, tá? Desconfiou, vai no médico, tá bom? Tem o hipertiroidismo? Vai devagar. Porque a gente cansa muito fácil, gente. Quem é sedentário cansa de qualquer jeito. A sua saúde pode estar impecável. Você vai cansar de início. Então, sempre devagar. Independentemente aí se você tem algum problema de saúde ou não, tá? E eu, gente, me sinto muito saudável, me sinto muito bem, tá? Eu tô contando isso pra vocês, mas não quero deixar, assim, aquela sensação que nem eu já vi em outros vídeos, assim, uma sensação de que você está doente, que você, sabe? Não gosto disso, tá? Eu quero que você se sinta bem, tá? Esse vídeo é pra te incentivar e não te deixar pra baixo, tá? Ai, tem um hipertiroidismo ou hipo, ou qualquer outro problema de saúde, se sentir doente. Não, gente, a gente tem que se sentir sempre saudável, independentemente se você tem algum problema de saúde ou não. Porque aqui, ó, a mente da gente, ela é muito poderosa. Então, foca aí na positividade sempre, tá?
que é muito importante, acho que é uma das coisas mais importantes, na fé principalmente, né? Tenha fé em você, tenha fé em Deus sempre, no foco, é o que eu estou tentando ter e vou ter, se Deus quiser sempre, porque eu já desisti várias vezes também aí no caminho, faz parte, tá? Mas, gente, agora, primeiramente estou focando na minha saúde, ponto, e o resto vem, tá? Então, nesse tempo aí que eu comecei a fazer caminhada, eu estava pesando 60, cheguei a pesar 66 quilos quebrado, né? Por último, eu estava pesando 65. Teve um dia que eu pesei e deu 63, acho que 200 gramas. No outro dia eu pesei e já estava com 64 e umas 200 gramas, não lembro, gente. Eu sei que num dia eu estava com peso, no outro dia já aumentou um pouquinho, é normal. Por isso que eu falo, não foque no seu peso exatamente. É lógico que a gente quer emagrecer. É ótimo, é bom para a saúde, para nossa autoestima. Mas se você focar na sua saúde, você não desiste fácil. Porque se você focar só em balança, em peso, você vai pesar um dia, você diminuiu um pouquinho, né, umas gramas, no outro dia você vai lá e pesa, já aumentou um pouquinho, aí você, vou dizer, não, foca na sua saúde, porque assim você não desiste, e aí você consegue ter, gente, tudo que você precisa, principalmente a sua saúde, né, e o seu corpo ali, né, a sua alma, a sua mente, a sua autoestima elevada, tá? Então, cuide-se, gente. A gente precisa se cuidar, tá? E eu espero em Deus jamais desistir. E convido você também a seguir comigo, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa também, deixa aqui nos comentários, né? Se inscreve no canal se você gostou, deixa seu like, deixe seu comentário pra mim também, né? Contando a sua história, né? Como que, se você tem o hipertiroidismo ou hipertiroidismo, como que está sendo pra você, se você faz alguma atividade física, se isso já te ajudou, tá? Pra mim ajudou muito, gente. As minhas noites de sono são maravilhosas, em vista do que eu era lá atrás. Eu não conseguia dormir, gente, pra vocês terem ideia. Eu dormia com 2, 3 travesseiros. Então, meus amores, eu posso dizer aí pra vocês com toda certeza, gente, que essa caminhada que eu estou fazendo, né, esses dias aí, comecei recentemente, estão me ajudando muito, gente. Posso dormir muito melhor, meu corpo eu me sinto assim mais leve, né? E tem me ajudado bastante. O médico falou lá atrás, né, a princípio, que é essencial fazer alguma atividade física, seja ela qual for, isso ajuda muito. Ele falou que tem paciente que diminuiu aí a quantidade de medicamento, né, só por conta aí de alguma atividade física, tá bom? Então, façam, gente. Se você não gosta de caminhada, faz outra atividade física, vai pra academia, né? Tem tantas outras opções, tá bom? Dá pra você fazer atividade física em casa, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês também aí alguma coisa sobre isso também, alguns videozinhos que eu quero fazer, fazendo alguma atividade física em casa, uma zumba de repente, né? Então se movimente, tá? Uma hora eu venho contar pra vocês sobre o meu bócio, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou mostrar um pouquinho agora do meu vídeo ali, de eu fazendo caminhada também, tá? Pra incentivar vocês, pra mim, sempre me incentivar também. Um beijo, gente, bora lá ver esse videozinho. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha eu de novo caminhando. Hoje eu vim para um lugar diferente, trouxe aqui a minha aguinha, tá? Lembrando, meus amores, que antes de fazer a caminhada, fazer aí alongamento, tá? Já estou caminhando aí, já tem uns 35 minutos, tá bom? E decidi mostrar pra vocês aqui, né? Pra estar te incentivando a fazer caminhada, tá? Quero fazer aí caminhada todos os dias, tá? Sempre que possível, tá bom? E meus amores, eu já senti diferença, gente. Eu sempre estou falando aqui, né? Venho falando nos meus vídeos, já senti bastante diferença aí nas minhas noites de sono, né? Vou deixar o link dos meus vídeos aqui contando pra vocês sobre a minha tireoide. E que mesmo com o hipertiroidismo, gente, a gente pode aí estar fazendo caminhada. E o meu objetivo é correr, já disse isso pra vocês, né? Então é isso, meus amores. Que isso sirva de inspiração pra você, tá? Que fazer atividade física, meus amores, não seja somente aí pensando no corpo, né? Mas na mente, principalmente na saúde, né? Esse é o meu foco, primeiramente, pensar na saúde, na minha mente, porque é o meu momento, né, gente? Olha só, né? Hoje eu vim num lugar um pouquinho diferente, né?
Então, é isso, meus amores, né? E deixa aqui pra mim nos comentários se você já começou a fazer caminhada, o que você está achando. E não desista, gente. Vou estar postando aqui todos os dias, sempre que possível, pra incentivar vocês sempre a não desistir também. E assim, eu também, pra mim é uma forma de me incentivar também, né? A não desistir, tá? E eu estava pesando, meus amores, 65, teve vez que eu pesei 66 quilos, né? A última vez que eu me pesei eu tava com 63 e 200 gramas. Aí depois eu pesei de novo, já estava com 64 e 200 gramas, mas é isso aí, faz parte, tá? Então por isso que eu falo pra não focar só no peso, né, gente? Porque se você focar somente no emagrecimento, a princípio você vai se decepcionar, então não é legal, né? Então focar primeiramente na saúde, que o resto vem com certeza. Meus amores, já estou, gente, mais a metade do caminho aqui. Olha só, né? Olha, gente. Então aqui, meus amores, eu cheguei em casa, fiz alongamento, né? Lembrando que sempre antes de sair, gente, fazer a caminhada, antes de você fazer qualquer atividade física, faça um alongamento, tá bom? É essencial e é necessário, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo, né, que todos os outros meus vídeos aí sirva para você de inspiração, não só para vocês, mas para mim, que é uma forma aí de eu me dedicar, né, a estar postando no canal. E claro, gente, assim eu também não desisto, então a gente vai se incentivando aí uns aos outros, tá bom? Um beijo grande para vocês, tá? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.